Olá, sejam todos muito, sejam todos muito bem-vindos. O Alex, amigo de vocês. Uma ótima sexta-feira. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É com muita alegria, com muito prazer e satisfação que eu começo mais um programa Palavra Viva. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe. Esse é um programa dedicado à leitura, a leitura expositiva da palavra de Deus. Então eu estou expondo a Bíblia toda de Gênesis e Apocalipse, lendo de 3 em 3 capítulos, até quando Deus permitir, e assim nós vamos completar. Esse programa é um programa que visa levar o entendimento da palavra e também tentar criar uma consciência na mente dos pastores e líderes a necessidade de ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Por que que você não entende e por que que você não compreende muitas coisas na Bíblia? Qual a razão, qual o motivo por que você não entende? O porquê você não entende é porque você não lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você fica simplesmente lendo capítulos ou versículos que interessa, às vezes, ao seu bem-estar social, né? E é isso que a teologia da prosperidade prega e colocou na cabeça da maioria do povo evangélico, né? Viver correndo atrás de um bem-estar social, que é correr atrás de dinheiro, riqueza, fama, luxo, e é isso aí que faz com que você não cresça na verdade do evangelho. Isso mesmo, você está sendo enganado por um falso evangelho. Porque muitos anticristos têm desviado a palavra de Deus da verdade com essa teologia da prosperidade e também teologia da libertação. Então, você tem vivido uma vida fora do verdadeiro evangelho, fora da verdadeira vontade de Deus. Eu sei que isso soa estranho, esquisito para você. Mas fique no vídeo, assista o vídeo para você entender cada vez mais o motivo, a razão e circunstância por que que você não está vivendo o evangelho verdadeiro da palavra de Deus. Através dessas teologias da prosperidade e tudo mais, né? E tem outras hipóteses, tem outras, né, teorias que apareceu aí, né? Que é uma teoria que mesclou dentro das igrejas cristãs conservadoras, né, que é o positivismo, né, e a teoria da autoajuda. E também vem também psicologia, terapia, e aí vem teologia inclusiva, vem teologia integral, vem tudo junto, afastando o homem do verdadeiro conhecimento. Como você pode obter esse conhecimento? Isso é o que mais importa. Como obter, então, o verdadeiro conhecimento do verdadeiro evangelho? Só existe uma maneira. É você lendo a Bíblia. Se você não lê a Bíblia, você não vai adquirir sabedoria, você não vai adquirir o verdadeiro conhecimento do verdadeiro evangelho que é mostrado na palavra de Deus. Tá? Só para você ter ideia, eu vou ler um versículo que nunca ninguém leu para você. Nunca mostrou para você. Eu vou ler aqui, depois acho que vou mostrar aí para você. Tá? Antes de iniciar, hoje nós vamos iniciar um novo livro maravilhoso, que é o livro de Deuteronômio. Jesus diz assim no Evangelho de João 6:63. O Espírito é o que vivifica.
a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Então, as palavras que Jesus disse aqui no Evangelho de João, essas palavras, a Bíblia toda é espírito e vida. Você nasce a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e você vai nascer de novo através do Espírito Santo e vai ser vivificado. Seu espírito vai nascer de novo. Mas isso é pela palavra. E depois de você nascer de novo, tem uma jornada, uma caminhada que você tem que aprender através da leitura da palavra de Deus, que vai criar uma nova vida. A nova vida vai ser desenvolvida através da leitura da palavra. Sem a leitura da palavra, não tem como você desenvolver uma vida de santidade e uma vida nova. Você pode até nascer de novo e ser salvo. Sua salvação está segurada e garantida. Mas você corre o risco de viver uma vida mundana, mesmo crendo e sendo salvo. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai moldar, transformar, ela vai tirar, ela vai apagar todo esse lixo mundano que você carrega na sua vida até hoje como evangélico. Você carrega todo esse lixo ainda em você, porque é só olhar para a sua vida. Você ainda continua falando palavrão, você ainda continua com raiva, você ainda continua odiando o seu irmão, você não tem amor verdadeiro pelo seu irmão, pelo seu próximo. Você ainda carrega um monte de lixo da cultura o qual nós vivemos aqui nesse mundo. Então, a palavra de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai se afastar do pecado. E mais você vai se tornar santo. E vai ter uma vida verdadeira nessa vida. Quanto menos você lê a Bíblia, mais na vida do pecado você vai viver aqui neste mundo. Então, por isso, o meu programa Palavra Viva, é esse programa, fica aí para que você acompanhe comigo a leitura da Bíblia. E se você caiu aqui de paraquedas, você que está no Facebook, você que vai estar no YouTube, depois que eu posto esse vídeo no YouTube, no Substack e no Hubble. Aqui em cima no Facebook tem um link, que é do primeiro vídeo dessa série de leitura expositiva da Palavra de Deus, que começa no livro do Gênesis. Vai começar lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis. Eu começo a leitura por Gênesis 3, capítulo 3. Começa lá, eu li o 1 e o 2, expliquei. Mas é interessante você começar pelo capítulo 3, onde vai falar a respeito da queda do homem. Tá? Então, começando aqui no Gênesis 3, você vai ler a Bíblia toda junto comigo, para você conhecer o caráter de Deus, o seu juízo, o seu amor, a sua soberania, a sua deidade, sua santificação e a sua busca pela salvação do homem. Então, se você quer realmente conhecer a vontade de Deus para a tua vida, eu recomendo que você clique no link aqui em cima no Facebook, no YouTube, no Substack e no Hubble, tá abaixo na descrição do vídeo, desse vídeo. E inicie essa maratona de Gênesis 3 até o livro de Deuteronômio, que eu vou iniciar hoje lendo Deuteronômio 1, 2 e 3. E no final do vídeo, eu vou deixar aqui, vai aparecer desse lado no final do vídeo, a thumbzinha, né? Há uma janela onde você pode clicar em cima, colocar o seu dedo e começar a assistir a playlist do livro de Gênesis. Depois vai ter a série do livro de Êxodo, a série do livro de Levítico e a série do livro de Números que eu acabei. Também vou deixar aqui para vocês a janelinha da playlist da série do Evangelho de João, que é importante que você leia o Evangelho de João, entenda o Evangelho de João, aonde vai falar a respeito da salvação
e a respeito de Jesus que veio como Filho de Deus para salvar e resgatar a humanidade para todo aquele que crê. Então é de suma importância você assista esse vídeo e lá no final você escolha assistir. Ou você começa pelo livro de Gênesis ou você começa pelo livro do Evangelho de João e assista essa série do Evangelho de João, que é importante. Então maratone todo o Evangelho de João para que você entenda. Você também que lê os Evangelhos e não consegue entender, assista a minha série, vá no final desse vídeo e assista a série do vídeo do Evangelho de João. Também vai ter a série, vai ter a playlist de João 1, João 2, João 3 e Judas. Assista. Porque nesse programa que é o Palavra Viva, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deuteronômio, a palavra de Deus é viva e eficaz, espada mais cortante do que 2 gumes, separar alma e espírito, juntas e medula. Então, a palavra de Deus. E eu estou fazendo a leitura e recomendo a vocês. Eu vou mudar aqui inverter a câmera para que vocês leiam. Essa Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, NVT. Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, que é a NVT. Eu recomendo que vocês comprem essa Bíblia, ela não é cara, ela é barata. Tem um aplicativo e todo o estudo dela, nota de rodapé, vídeos, tudo falando sobre o vídeo a gente está usando. Aqui nesse estudo a gente vai usar essa Bíblia, tá? Bíblia de estudo, vocês vão ouvir o áudio diretamente da Bíblia de estudo. Filamente, a Bíblia Filamente, tá? Tem um aplicativo, você baixa o aplicativo, né? Você baixa o aplicativo aí da Bíblia Filamente. E no aplicativo você vai escanear um QR Code, né? Tem um QR Code. Aqui tem um QR Code, né? QR Code que você vai escanear e vai te liberar o acesso da Bíblia Filamente, tá? Essa Bíblia, a Bíblia abençoada, Bíblia muito boa. Tem uma versão muito boa, a versão NVT, tá? Que é uma versão que ela é uma tradução por equivalência, né? Não é de palavra a palavra, letra, palavra a palavra que ela foi traduzida, que nem as outras Bíblias são traduzidas. São Bíblias maravilhosas, que nem a ARA, a RC e tantas outras Bíblias, outras traduções. Então eu estou fazendo a leitura nessa Bíblia, tá? Então, antes de começar, eu sempre faço essa explanação. Então, aqui no programa Palavra Viva, a intenção é essa, tá? A intenção é que você busque o entendimento da palavra de Deus e esteja pronto, tá? Você que é cristão e tem algum ministério, esteja pronto e preparado para exercer o seu ministério. Então, se você quer aprender e você não tem com quem aprender a entender e compreender a palavra de Deus, eu sou irmão, eu sou diácono, eu sou um presbítero, eu sou até um pastor, eu sou um ancião da igreja, eu sou uma autoridade na igreja que leva a palavra de Deus, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Esse é seu problema? Se esse é seu problema, seus problemas acabaram. É só você clicar aqui acima no vídeo, você que está assistindo no YouTube, é abaixo, no link, no Facebook é acima, no Substack e no YouTube e no Hubble é abaixo, clica no link e começa a assistir essa série aonde eu leio a Bíblia e dou a explicação dos pontos mais difíceis que você não conseguiria entender. Eu vou explicar para você e você vai ter um entendimento razoável da palavra de Deus. Isso aqui não é um estudo teológico, tá? Isso aqui não é para mudar a doutrina de ninguém, é apenas uma leitura explanada, né, exposta. Eu estou expondo a palavra de Deus para que
alguns irmãos, alguns líderes, tome consciência e entenda que, como no meu canal no YouTube, palavra, né, palavra do canal Palavra do Avivamento. Por que o canal Palavra do Avivamento? É porque eu entendi e compreendi pela leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que eu já li a Bíblia várias vezes, em várias versões. Eu entendi que não terá avivamento na igreja se os irmãos e se as igrejas, os pastores e os líderes não incentivarem e criar um programa de que os irmãos da igreja, nas suas casas, têm que começar a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se não houver a leitura de cada membro da igreja, cada irmão da igreja, desde criança, lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, por conta própria, não haverá avivamento na igreja. Aliás, a igreja já está caminhando para dentro de uma grande apostasia, aonde o verdadeiro evangelho, a verdadeira forma de viver a palavra de Deus na sua vida pessoal, dentro do teu coração, uma vida transformada e mudada, foi abandonado. Isso houve na época da pós-reforma, na época da reforma protestante, aonde os irmãos que recebiam a tradução da Bíblia lia a Bíblia todos os dias e o ano inteiro lendo a Bíblia. Tinha família que lia a Bíblia 2, 3 vezes no ano. De tão delicioso e tão gostoso. Por quê? Porque uma coisa é certa. Você não conseguirá uma intimidade com Deus, com Cristo, e você não conseguirá santidade na sua vida se você não ler a Bíblia toda. Eu sinto muito. Você, evangélico, não conheceu de fato Deus. Você não tem um relacionamento pessoal. Muitos de fato são convertidos, mas vivem no sofrimento e uma angústia porque não tem um relacionamento pessoal com Deus. E o porquê que você não tem um relacionamento pessoal é porque você não tem um relacionamento com o Senhor através da Bíblia, através da palavra. Sabia que o seu relacionamento com Deus não é o seu joelho com calo de tanto orar. Não é o seu joelho com calo de tanto orar. Não é de tanto ir para a igreja. Porque se fosse assim, muitos que já estão mortos e doentes dentro da igreja já teriam vida. Não é por ir todo domingo na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e sábado. Não é. Não é por isso. Tá bom? A grande transformação na sua vida vem através da leitura da palavra, que nem o Evangelho de João 6,63 eu li. A carne para nada serve. Aquilo que você faz no corpo, aquilo que você faz, joelho dobrado, nada disso. Isso faz para você orar e confirmar que você ama a Deus e que você quer, de fato, falar com Deus e está colocando as suas petições. Orar é isso. Orar, falar. Orar, né? Orar, né? Vem aí da raiz da palavra, né? De parlar, falar, né? Parlar também, né? Falar. É oração, né? É uma oração. Você está orando, você está falando palavras a Deus. Mas é duas palavras. Oração. Orar em ação. A ação é ler a palavra de Deus. Como é que você vai ter um relacionamento com alguém? Como é que você vai orar para alguém que você não tem um relacionamento íntimo? Então, a palavra oração, ela tem que ser compreendida, que ela tem que ser dividida em duas partes. Oração. Você conversa, você parla, você fala, você conta os seus segredos, você abre a sua mente, você abre o seu coração para quem você não conhece, para quem você não tem um relacionamento. Puxa na sua mente, puxa na sua consciência. Você de fato tem um relacionamento pessoal com Cristo? Você realmente, quando ora, você entende, sabe que Ele conhece você e que você conhece Ele, se relacionando com Deus através da palavra?
Porque o único meio de você conhecer a Deus completamente, lógico, a natureza, tudo que Deus criou, revela a Deus. Mas a revelação final e última, e certeira e completa, é pela palavra. Então você tem que buscar um relacionamento pela palavra com Deus. E Deus, vendo que você está inundando sua mente, seu coração, renovando pela palavra, ele na sua oração vai atender você e vai colocar paz, tranquilidade e vai confirmar o amor dele dentro do teu coração. Porque você o ama a tal ponto que você não fica só na parte de orar, você vai para a parte de ação. Então, oração é uma moeda de duas caras. Oração, oração, orar em ação. É uma ação com alguém, conhecendo ele. Porque você não tem intimidade de orar, falar, conversar com quem você não conhece, né? Com quem não fala com você. A Bíblia é Deus falando para você. É Deus falando. Então você ora a Deus, você vai falar com Deus. E como é que Deus agora vai falar comigo? É através da palavra. Não fique esperando que Deus vai lá do céu falar viva voz com você. Se ele quiser, ele fala, é soberano. Ele é onisciente, o onipresente, todo soberano. Ele fala se ele quiser. Mas ele deixou uma prática simples, comum, que ele já falou, ele já comunicou comigo e com você, que é através da palavra. Já passei 22 minutos aqui. Então, por isso esse programa, Palavra do Avivamento. Tá? Então, vamos ter um momento de oração e depois, né, que é a parte de orar, falar, e vamos começar no nosso entendimento e entender. Talvez esse vídeo vai ser a parte 1 aqui, né, o vídeo 1 do livro de Deuteronômio. A gente vai fazer a introdução, né, a introdução do livro de Deuteronômio. E se der tempo a gente lê os 3 primeiros capítulos, se não der, eu faço outro vídeo amanhã. E fica aí, dá o joinha, o like. E eu não consegui ler os 3 capítulos hoje, por causa do tempo, a gente vai ler amanhã. Ou talvez segunda-feira, tá? Porque amanhã eu não venho trabalhar. O computador, que é bom demais, está aqui no serviço. Então, não tem como eu ler em casa, né? Porque o vídeo ficaria muito ruim, tá? Então, vamos orar e pedir a Deus por esse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, bendito e maravilhoso é o teu nome, porque não há outro nome como o teu. Senhor Deus, perdoa nossos pecados, perdoa o pecado daquele que está assistindo esse vídeo agora. Se ele pecou contra o Senhor, se ele cometeu delitos contra a sociedade, contra as pessoas, perdoa esse ser humano, Senhor, que é pobre, miserável pecador. Ajude ele, Senhor, abençoa a vida dele, derramando a tua salvação através do entendimento da tua palavra. Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, não há outro Deus como o Senhor. Abre o entendimento, dê sabedoria através da leitura, do entendimento do livro de Deuteronômio, onde nós vamos fazer a introdução do livro, se der tempo ler. Abra, Senhor, o entendimento, dê sabedoria e compreensão para as pessoas entenderem aquilo que o Senhor está fazendo através de Moisés na vida do teu povo Israel. Um povo que o Senhor amou e ama e que voltará a tratar com esse povo e já tem reconstituído eles como nação desde 1948, tendo uma terra para eles morarem e voltarem a se estabelecer. Não completamente tomados posse da terra, mas a metade, uma boa parte dela, eles a tiveram de volta. Agora estão em conflitos com seus vizinhos, com outros grupos de fora. Ajude, Senhor, que eles tenham paz, que a paz venha completamente sobre Israel, com o pessoal das faixas dos Gazas, com o povo lá do Irado. Abençoa, Senhor, Israel, teu povo.
Ajude eles, Senhor, a voltar para o caminho verdadeiro da tua palavra através do Evangelho de Cristo Jesus, o filho de Davi, o descendente de Judá, o rei de Israel, o verdadeiro rei e Senhor absoluto. Aqui nos ajude, Senhor, a entender e compreender o motivo do livro de Deuteronômio. Ajuda, Senhor, a ter esse entendimento. Ajuda aqueles que estão nos leitos, nos hospitais, precisando de uma palavra, precisando do Senhor. Abençoa, ajude cada uma dessas pessoas que precisa do Senhor, ó Pai. Leva, Senhor, a tua palavra através da tua igreja, que a tua igreja possa acordar e levar a tua palavra, lendo a Bíblia para essas pessoas, nos hospitais, nos becos, nas vielas, em todo lugar, ó Deus. Faça com que a sua palavra chegue e se aprofunde e entre nesses corações. Em nome de Jesus, abençoa esse trabalho, abençoa, Senhor, esse programa, a Palavra do Avivamento, ao vivo aqui no Facebook. Abençoa a vida de cada um que está acompanhando no Facebook agora ao vivo e depois vai assistir. Abençoe quem vai assistir pelo YouTube, que o algoritmos não impeça desse vídeo crescer e aumentar, no Substack, no Hubble também, Senhor. Em nome de Jesus, seu Pai. Abençoe a vida de cada um que assiste, vai assistir depois. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Vamos aqui entender um pouco mais sobre o livro de Deuteronômio, né? Notas de estudo. Vamos ver aqui algumas notas. Lembrando que eu estou lendo nessa Bíblia aqui, ó, Filamente. A gente vai ver aqui. Então, compra essa Bíblia Filamente de estudo que você tem diretamente no seu aplicativo. Eu estou com o aplicativo aberto aí e vocês vão acompanhar pelo aplicativo. Tá? Então, é muito bom porque você pode levar para qualquer canto. Você não precisa levar a Bíblia física, porque aqui vocês vão ouvir o áudio da Bíblia Filamente. Bom, então vamos lá, né? Então, no livro de Deuteronômio, né, tá aí, né, de 1 a 5, registro dos tratados do Antigo Oriente Próximo geralmente começa com uma breve introdução dos parceiros na aliança e de sua relação com o outro e da sua ascendência imediata. Essa introdução providencia, sobretudo, informações sobre o cenário social e geográfico. 1 de 1, né? Estas são as palavras de Moisés. A tradução da palavra Deuteronômio, né? O que significa Deuteronômio? A palavra em si, né? Como é que fala, meu Deus do céu? A palavra como um símbolo, né? A palavra seu sentido literal significa essas são as palavras, é as palavras de Moisés, as palavras ditas. É isso que está lá na Torá, tá no como ela foi traduzida por grego, né? Aí o grego colocou Deuteronômio. Então, Deuteronômio em grego é as palavras, né? As palavras que foram ditas por Moisés quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés vai relembrar. Embora siga o modelo de documentos do pacto ou tratados, Deuteronômio é essencialmente uma série de discursos de Moisés à congregação de Israel no Vale do Jordão. Em hebraico, Deuteronômio, né, em hebraico, na Arabá, também em 1:7. Arabá é uma palavra comum normalmente traduzida por deserto. Em geral, refere-se ao conjunto de falhas geológicas conhecido como Vale da Grande Fenda, que se estende do Mar da Galileia em direção ao sul, até o Mar Vermelho, o Golfo de Acabar. Nesse contexto, Arabá é o deserto do Baixo Rio Jordão ao norte do Mar
vermelho. Tá? Então isso aqui é a primeira nota explicando visão geral do livro, autoria, quem escreveu esse livro. Há muito tempo, as tradições judaica e cristã consideram Moisés o autor de Deuteronômio. Além disso, Deuteronômio 1:1 afirma que Moisés escreveu, e tanto o Antigo como o Novo Testamento reconhecem esse fato. Então, é um reconhecimento aí, né? Introdução, né? No Sinai, Deus revelou a Constituição Nacional de Israel a Moisés. Êxodo, do capítulo 20 ao capítulo 23. Agora Moisés, o grande líder de Israel, estava prestes a morrer. Deus havia nomeado Josué, um homem mais jovem, para substituir Moisés. Mas Josué ainda não tinha sido testado em alguns aspectos. Israel fora libertado da escravidão no Egito e, de modo milagroso, preservado durante os quase 40 anos em que vagueou pelo deserto. Assim, os israelitas se viam agora na fronteira com a terra prometida, mas ela era habitada por inimigos fortes e hostis. Embora Deus houvesse sido fiel no passado, o futuro parecia incerto. Deuteronômio relata a renovação da aliança divina com os israelitas, um pacto que conduziria Israel às bênçãos de Deus ao longo de toda a sua história como nação. E nós temos o contexto. 40 anos depois de saírem do Egito, os israelitas chegaram a Campinas de Moabe, separadas de Jericó apenas pelo Rio Jordão. Depois de 40 décadas de jornada, estavam prestes a atravessar o Jordão, conquistar as nações cananeias e estabelecer-se na terra em cumprimento à promessa de Deus a Abraão. Mas primeiro Deus renovaria sua aliança com eles. Moisés sabia que não viveria para conduzir o povo ao seu destino antes de morrer. Antes de morrer, porém, precisava lembrar o povo dos termos da aliança que Deus lhe revelara. A aliança inicial adequada para Israel enquanto estava a caminho de Canaã. Tinha sido firmada no deserto, no Sinai, 38 anos antes, Êxodo 19:24. Agora, na expectativa de que Israel se estabelecesse como uma comunidade permanente, era preciso reafirmar e expandir a aliança. Deuteronômio trata dessa reafirmação. Então, o livro de Deuteronômio é essa reafirmação. Tem aqui um veja, né? Vamos ver aqui o que a gente... Aqui tem um... Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Mas eu vou vir para cá. Aqui mostra mais completo, né? Aí vocês estão acompanhando aí na imagem, né? Deuteronômio aí. E nós temos visão geral de Deuteronômio. Vamos assistir o videozinho aqui, né? Visão geral de Deuteronômio. Tá bom? O livro de Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia e o último livro da Torá. Depois do êxodo do Egito, Israel ficou no Monte Sinai por 1 ano, fazendo uma aliança com seu Deus. E então eles tiveram uma viagem desastrosa através do deserto, e a geração do êxodo se desqualificou para entrar na terra que foi prometida a Abraão. E assim, Deuteronômio começa com Moisés na frente dessa nova geração explicando a Torá. E é a partir daqui que o conceito e a finalidade do livro são revelados. Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés, onde ele chama a próxima geração de Israel à fidelidade na aliança com seu Deus.
No centro do livro está uma coleção de leis, que são os termos da aliança entre Deus e Israel. Algumas das leis são novas, mas muitas são repetidas, vindas de leis dadas anteriormente no Monte Sinai. E é daí que esse livro recebe o seu nome, da palavra grega Deuteronomion, que significa segunda lei. Agora, cercando essas leis, há duas seções externas do discurso de Moisés. Cada uma delas é dividida em duas partes. Vamos nos aprofundar e ver como tudo se encaixa. Então, primeiramente, Moisés resume a história até agora e destaca a rebeldia da geração anterior, em comparação com a constante graça e provisão de Deus no deserto. E Deus trouxe a sua justiça sobre eles, mas não abandonou suas promessas da aliança. Depois disso, surge uma série de sermões muito intensos, onde Moisés chama essa nova geração para ser mais fiel do que seus pais foram à aliança. Ele relembra-os dos 10 mandamentos. E então, a peça central dessa sessão é uma famosa frase chamada o Shema. Moisés disse: "Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o Senhor único. E você deverá amar o Senhor, o nosso Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força." Isso se tornou uma oração diária muito importante no judaísmo e reúne todos os temas do livro. Portanto, a palavra ouça, ou Shema em hebraico, significa muito mais do que apenas ouvir. Seu significado inclui responder aquilo que você ouve. Em português nós diríamos, obedeça. E a palavra amor em hebraico também significa muito mais que apenas uma emoção ou sentimento. É uma decisão de devoção sincera a Deus, que envolve a sua vontade e as suas emoções, sua mente e o seu coração. Para Israel, a sua obediência e devoção a Deus serviria a um propósito muito maior. A obediência às leis fará de Israel um povo único entre as nações, assim como Deus disse no Monte Sinai. Eles se tornarão um reino de sacerdotes. E Moisés agora diz: mas como? Israel tem a chance de seguir as leis para mostrar ao mundo inteiro a sabedoria e a justiça de Deus. A outra ideia-chave no Shema é que Israel foi chamado para obedecer e ser fiel somente ao Senhor, ou, literalmente, em hebraico isso significa que Deus é único. Agora, no contexto, o Senhor é o único Deus a quem Israel deve adorar e obedecer. Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, onde as pessoas adoram deuses que representam todos os aspectos diferentes da criação, o sol, o clima ou o sexo e a guerra. E na opinião de Moisés, adorar esses deuses degrada os humanos e destrói as comunidades. Mas adorar o Deus de Israel, que é o Criador e Redentor, levará a vida e bênçãos. E assim, chegamos à grande coleção de leis no meio do livro, que são organizadas por tópicos. A sessão de abertura é sobre a adoração de Israel ao seu Deus. Eles deveriam ter um templo central, onde somente um Deus seria adorado. E também Deus deveria ser adorado através do cuidado de Israel pelos pobres. Assim, por exemplo, todos os israelitas deveriam dar 1/10 da sua renda anual para o templo, mas outro 10 deveria ser reservado a cada 3 anos e dado aos pobres. E esses eram os tipos de leis que colocavam Israel na linha de frente da justiça em comparação com seus vizinhos antigos. E tudo estava relacionado à sua adoração a Deus. A próxima sessão descreve as qualidades de caráter dos líderes de Israel. Assim, os presbíteros, os sacerdotes, os reis, todos foram colocados sob a autoridade das leis da aliança. E Deus disse que reforçaria essa autoridade, enviando profetas para supervisionar os líderes. Assim, em contraste com os vizinhos de Israel, onde os reis eram considerados divinos e a própria lei da nação, os líderes de Israel estavam subordinados à lei e aos profetas. Depois disso, há uma grande parte das leis sobre a vida pública de Israel. A regra sobre o casamento, a família e os negócios, e também sobre a justiça social, sobre o seu sistema legal e o que deveriam fazer para proteger as viúvas, os órfãos e os imigrantes. E elas terminam com mais leis sobre adoração. Agora, aqui estão algumas dicas sobre como ler todas essas leis. Lembre-se, em primeiro lugar, que estes são os termos da aliança no Monte Sinai, dada especificamente ao Israel antigo, vivendo em uma cultura muito diferente da sua. E por isso, não será útil comparar essas leis com as nossas leis modernas, que são de uma cultura bem diferente. Pelo contrário, essas leis foram dadas para separar Israel. Por isso, precisamos comparar essas leis com as leis dos vizinhos de Israel, como a Assíria ou a Babilônia. E quando você faz isso, de repente, as leis que pareciam duras ou estranhas se tornam muito mais claras. Você vê que Deus está empurrando Israel para um nível de justiça mais elevado do que antes. E, finalmente,
tente discernir quais princípios centrais de sabedoria ou justiça estão subjacentes a qualquer lei particular, e você descobrirá algumas coisas bem profundas. Aqui está uma tarefa para obter pontos extras. Veja como o apóstolo Paulo faz exatamente isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Ele cita uma lei de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4, que é realmente interessante. Então, de volta a Moisés. Depois de ler todas as leis, ele emite um desafio final para que Israel ouça e ame seu Deus. Primeiro, ele emite um aviso e um ultimato. Se Israel ouvir e obedecer ao seu Deus, tudo dará certo. Muita bênção divina. Mas se eles não escutam e se rebelam, haverá fome, pragas, devastação e, por último, o exílio da terra. E então Moisés toma uma decisão. Ele diz: hoje eu coloco diante de vocês toda a vida ou morte, bênção ou maldição, bondade ou maldade. Portanto, escolham a vida amando ao Senhor seu Deus e escutando o que ele diz. Mas então Moisés diz: sei que depois que eu morrer, vocês vão se rebelar e se afastar de Deus e sofrer o exílio. O que é meio deprimente, mas, novamente, ele já convive com essas pessoas há muito tempo e fica claro que as suas esperanças não são muito altas. Mas nem tudo está perdido, diz Moisés. Um dia, quando Israel estiver no exílio, Moisés diz que eles poderão voltar para o seu Deus, que, em suas palavras, circuncidará os seus corações, para que possam amá-lo de todo o coração e alma, e para que possam viver. Essa é uma metáfora vívida, que diz que algo está fundamentalmente errado com o coração de Israel. É teimoso e duro, e é a mesma coisa que está errada com o coração de toda a humanidade. E isso vem desde a rebelião no jardim. Os humanos ganharam autonomia de Deus. Eles queriam definir o bem e o mal por si mesmos e, como resultado, eles arruinaram o mundo bom de Deus. Mas um dia, Moisés diz, Deus vai fazer algo para transformar os corações do seu povo, para que eles possam verdadeiramente ouvir e amar a Deus de coração, e possam ser trazidos de volta à vida verdadeira. E esta é a promessa mencionada pelos últimos profetas bíblicos, Jeremias e Ezequiel, a esperança de um novo coração. Então Moisés termina o seu discurso com um poema de advertência e depois de bênção. Ele sobe uma montanha e morre, e assim a Torá chega ao fim. Todas as tensões principais da história bíblica estão em vigor, mas ficaram totalmente sem solução. Então, quando é que o descendente da mulher virá para derrotar o mal? Ou como Deus vai salvar o mundo inteiro e abençoar todas as nações através dessa família? E como pode a santidade de Deus se reconciliar com pessoas que são continuamente rebeldes? E como Deus vai transformar os corações do seu povo? Você tem que continuar a ler para descobrir. Mas por enquanto, é disso que se trata o livro de Deuteronômio. Maravilhoso, né? Maravilhoso a gente poder ter uma ferramenta como essa, que é a Bíblia Filamente. Tá? Todo esse conteúdo está na Bíblia Filamente. Tem um aplicativo que você acabou de ver que fez a leitura. Então, compre a Bíblia Filamente, tá? Para você ter esse conteúdo. E aí você acabou de ver uma explicação, um panorama geral do livro de Deuteronômio. E vamos ver se a gente consegue adiantar, né? Uma leitura hoje, né? Aqui no livro de Deuteronômio, né? Vamos ver aqui o primeiro capítulo. Eu vou fechar aqui a Bíblia. Vou abrir a Bíblia. Não, assim eu tô. A Bíblia Logos. Isso aqui mesmo. E a gente vai para a leitura. Deuteronômio 1. Então vamos acompanhar a leitura aqui. Depois a gente vai para o entendimento. Apesar que eu já podia trazer o entendimento aqui logo, né? Para que a gente já entre, né? Entendendo o assunto. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Para ver como é. Fechou. Então vamos lá, né? Deuteronômio, esse é o vídeo 1, 2 e 3. Porque Deus proibiu Israel de atacar certas nações. O segredo de Deuteronômio 2.
né? Aqui eu tenho um link do vídeo, né, que está aparecendo aí para vocês. Agora acho que está aparecendo ao vivo, que parecia que não estava aparecendo ao vivo. Agora está aparecendo. Então, se você quer acompanhar e ter um entendimento correto da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, né, aconselho você se inscreva no meu canal, Palavra do Avivamento, e comece a assistir, comece a maratonar essa série. Aí em cima no Facebook está o link, e abaixo no Facebook, no YouTube, no Hubble e no Substack também está o link aí para você clicar, ir lá e se inscrever no meu canal e começar a assistir e ter um entendimento completo da palavra de Deus. É muito importante que você faça isso, tá? Um olhar vamos ler aqui do lado, né? Um olhar profundo sobre Deuteronômio 1 a 3, memórias, obediência e a mão de Deus na história. Os 3 primeiros capítulos do livro de Deuteronômio servem como um poderoso sermão de Moisés, proferido nas planícies de Moabe, às vésperas da entrada de uma nova geração de Israel na terra prometida. Mais do que uma mera recapitulação histórica, esse discurso é uma profunda reflexão teológica sobre a jornada de Israel desde o Monte Horebe Sinai, destacando as consequências da obediência e da desobediência a Deus e reafirmando a fidelidade divina apesar das falhas humanas. Contexto histórico, o cenário é crucial para a compreensão deste capítulo. A geração que saiu do Egito pereceu no deserto como punição por sua incredulidade lá em Cades Barnea, quando foi mandado 12 espias olhar a terra e 10 vieram com um relatório negativo. E Deus puniu isso com 40 anos no deserto. Agora uma nova geração está prestes a realizar o que seus pais não conseguiram. Moisés, ciente de que também não entrará na terra, assume o papel de mestre e mentor, preparando o povo para os desafios e as bênçãos que os aguardam. Aí vamos ter, né, o capítulo 1, a consciência da rebelião e a lição em Cades Barnea. Não vamos ler isso agora. Vamos primeiro ler a Bíblia. Estas são as palavras que Moisés disse a todo o povo de Israel quando estavam no deserto, a leste do rio Jordão, acampados no vale do Jordão, perto de Sufi, entre Parã de um lado e Tofel, Labã, Azerote de Zaabe do outro. Normalmente são necessários apenas 11 dias para viajar do Monte Sinai até Cades Barnea pelo caminho do Monte Seir. No entanto, 40 anos depois da saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés se dirigiu aos israelitas e lhes transmitiu tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Isso aconteceu depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom, e em Edrei derrotou Og, o rei de Bazã, que vivia em Astarote. Enquanto estavam na terra de Moabe, a leste do Jordão, Moisés começou a lhes explicar as seguintes instruções. Quando estávamos no Monte Sinai, o Senhor nosso Deus nos disse: Vocês já ficaram muito tempo neste monte. É hora de levantar acampamento e seguir viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus e a todas as regiões vizinhas, o Vale do Jordão, a região montanhosa, as colinas do oeste, o Neguebe e a planície costeira. Vão à terra dos cananeus e ao Líbano, e avancem até o grande rio Eufrates. Vejam, eu lhes dou toda esta terra. Entrem e tomem posse dela, pois é a terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó, e a todos os seus descendentes. Moisés continuou: Naquela ocasião eu lhes disse: Vocês são um peso grande demais para eu carregar sozinho. O Senhor, seu Deus, aumentou sua população e os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe como ele prometeu. Mas vocês são um peso grande demais para mim. Como poderei lidar com todos os seus problemas e conflitos? Escolham alguns homens respeitados de cada tribo, conhecidos por sua sabedoria e entendimento, e eu os designarei para serem seus líderes. Então vocês responderam: Seu plano é bom. Assim convoquei os homens respeitados que vocês selecionaram de suas tribos e os nomeei para serem juízes e oficiais sobre vocês. Alguns ficaram responsáveis por 1000 pessoas, outros por 100, outros por 50 e outros por 10. Naquela ocasião ordenei aos juízes: Deem atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês.
Sejam completamente justos em todas as suas decisões e imparciais em seus julgamentos. Cuidem tanto dos casos dos pobres como dos ricos. Não deixem que ninguém os intimide, pois Deus dará a decisão por seu intermédio. Tragam-me os casos que forem difíceis demais para vocês, e eu cuidarei deles. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Em seguida, conforme o Senhor nosso Deus ordenou, partimos do Monte Sinai e atravessamos o deserto imenso e assustador, como vocês lembram, e nos dirigimos à região montanhosa dos amorreus. Quando chegamos a Cades Barneia, eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes prometeu. Não tenham medo nem desanimem. Então todos vocês vieram e me disseram: primeiro enviemos espiões para que façam o reconhecimento da terra para nós. Eles recomendarão o melhor caminho e indicarão em quais cidades devemos entrar. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 espiões, um de cada tribo. Eles foram à região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e fizeram o reconhecimento. Pegaram alguns dos frutos da região e os trouxeram para nós. Então relataram: a terra que o Senhor nosso Deus nos dá é, de fato, uma terra boa. Contudo, vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor seu Deus e se recusaram a entrar. Queixaram-se dentro de suas tendas e disseram: com certeza o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito, a fim de nos entregar nas mãos dos amorreus para sermos exterminados. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório. Eles disseram: os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu. Vimos até os descendentes de Enaque. Eu lhes disse: não entrem em pânico nem tenham medo deles. O Senhor seu Deus irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor seu Deus cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. No entanto, mesmo depois de tudo que ele fez, vocês se recusaram a confiar no Senhor seu Deus, que vai adiante de vocês buscando lugares para acamparem e guiando-os com uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. Quando o Senhor ouviu vocês se queixarem, ficou irado e, por isso, fez um juramento. Nenhum de vocês desta geração perversa viverá para ver a boa terra que eu jurei dar a seus antepassados. A única exceção será Caleb, filho de Jefoné. Ele verá a terra, pois seguiu o Senhor em tudo. Darei a ele e a seus descendentes parte da terra que ele explorou durante sua missão de reconhecimento. Foi por causa de vocês que o Senhor se irou contra mim. Ele me disse: você também não entrará na terra. Seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará na terra. Encoraje-o, pois ele conduzirá o povo quando Israel tomar posse dela. Darei a terra a seus filhos pequenos, as crianças que não sabem a diferença entre certo e errado. Vocês temiam que seus pequeninos fossem capturados, mas serão eles que tomarão posse da terra. Quanto a vocês, deem meia volta e retornem ao deserto, em direção ao Mar Vermelho. Então vocês admitiram: pecamos contra o Senhor. Agora subiremos e lutaremos pela terra como o Senhor nosso Deus ordenou. Seus homens se armaram para a guerra, pensando que seria fácil atacar a região montanhosa. Mas o Senhor me encarregou de lhes dizer: não ataquem, pois não estou com vocês. Se forem por conta própria, serão derrotados por seus inimigos. Foi o que eu lhes disse, mas vocês não deram ouvidos. Em vez disso, rebelaram-se mais uma vez contra a ordem do Senhor e, arrogantemente, foram à região montanhosa para lutar. Os amorreus que viviam ali saíram e os atacaram como um enxame de abelhas. Eles os perseguiram e os massacraram ao longo de todo o caminho, desde Seir até Ormá. Então vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas o Senhor se recusou a ouvi-los. Por isso, ficaram em Cádiz por um longo tempo. Eu vou ter que voltar e ler de novo, pessoal. Eu falei com o microfone fechado. Infelizmente. Depois eu corto lá no outro vídeo. Né? Capítulo 1. A consequência, a rebelião, a lição de Cádiz Barneia. O primeiro capítulo funciona como prólogo histórico, onde Moisés recorda os eventos cruciais que marcaram o início da peregrinação no deserto. Ele inicia lembrando a ordem de Deus em Horebe, para que o povo participasse e tomasse posse da terra que lhes fora prometida. Ponto-chave: a organização do povo. Moisés rememora a
nomeação de líderes, chefes de 1000, de 100 e de 50 e de 10, para auxiliar no julgamento e na organização do povo. Este ato sublinha a importância da liderança justa e da estrutura social para o bem-estar da nação. A missão dos espias e a incredulidade. A missão dos espias é a incredulidade. O ponto central do capítulo é o fracasso em Cades Barneia. Moisés detalha como, por sugestão do próprio povo, 12 espias foram enviados para explorar a terra. Apesar do relatório positivo sobre a fertilidade da terra, o medo gerado pela descrição dos seus habitantes gigantes e cidades fortificadas levou a uma rebelião aberta. O povo, em sua incredulidade, recusou-se a confiar na promessa e no poder de Deus para lhe dar a vitória, o juízo divino. Como consequência direta da desobediência e da falta de fé, Deus decreta que aquela geração, com exceção de Caleb e Josué, não entraria na terra prometida. Eles foram condenados a vaguear pelo deserto por 40 anos, até que todos os homens de guerra daquela geração morressem. Tentativa presunçosa. Em um ato de arrependimento tardio e presunçoso, alguns israelitas tentaram subir e conquistar a terra. Por conta própria, contra a vontade de Deus. O resultado é uma derrota humilhante, reforçando a lição de que a obediência no tempo e da maneira de Deus é fundamental. E hoje também está aberta o tempo da salvação, aonde Deus aceita os homens através do seu arrependimento, crendo no seu Filho, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, confessando ele como seu único e suficiente Salvador. Hoje é tempo da salvação, mas esse tempo passará. Em breve o Rei virá com seus santos e com os seus anjos e estabelecerá o trono em Jerusalém e julgará toda a terra. E grandes e pequenos terão que dar conta dos seus atos e dos seus juízos diante do grande Rei. Então é tempo, o tempo está aberto para você. Então aproveita a oportunidade que o tempo está aberto da salvação e creia em Jesus Cristo e confesse Ele como seu único Salvador, para não comparecer diante do trono dele e ser julgado como um pecador miserável, merecedor do lago de fogo, que é o inferno, a segunda morte. Então creia nisso. Discernimento e teológico. O capítulo 1 estabelece um tema central em Deuteronômio. A posse da terra está intrinsecamente ligada à fé e à obediência. A incredulidade é apresentada como a raiz do pecado que impede o povo de receber as bênçãos de Deus. Então, a bênção da salvação está impedida sobre você porque você não crê que Cristo Jesus é o único e suficiente Salvador. Creia em Jesus Cristo e todos esses impedimentos serão tirados da tua vida. E você será salvo para a glória de Deus. E agora vamos para o capítulo 2. Capítulo 2. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho, conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo vagamos de um lugar para outro na região do Monte Seir. Finalmente o Senhor me disse: vocês andaram por esta região montanhosa tempo suficiente. Agora sigam para o norte. Dê as seguintes ordens ao povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda a região montanhosa ao redor do Monte Seir, e não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo o alimento que comerem e pela água que beberem, pois o Senhor seu Deus tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um de seus passos por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor seu Deus tem estado com vocês, e nada lhes tem faltado. Assim contornamos o território de nossos parentes, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Evitamos o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate e Ezion-Geber. Então, quando nos dirigimos para o norte pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu:
Não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló. Nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Oreus haviam habitado em Seir, mas os Edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã quando o Senhor lhe deu a terra deles. Então o Senhor nos disse: Mexam-se, atravessem o ribeiro de Zered. Assim atravessamos o ribeiro. 38 anos se passaram desde que partimos pela primeira vez de Cades Barneia até atravessarmos por fim o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão do Senhor pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: Hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar, e se aproximarão da terra dos Amonitas, os descendentes de Ló. Não os perturbem nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles como propriedade a terra de Amon, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, aquela região era considerada a terra dos Refaíns, que haviam habitado ali, embora os Amonitas os chamassem de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Mas o Senhor os destruiu para que os Amonitas tomassem posse de sua terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú que habitavam em Seir, pois destruiu os Oreus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os Caftoritas de Creta invadiram e destruíram os Aveus, que habitavam em povoados na região de Gaza. Então o Senhor disse: Mexam-se, atravessem o vale de Arnon. Vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seom, rei de Esbom, e lhes darei a terra dele. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje, farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Do deserto de Quedemote, enviei embaixadores ao rei Seom de Esbom com a seguinte proposta de paz: Deixe-nos atravessar seu território. Ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado nem para o outro. Venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos, e pagaremos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú que habitam em Seir nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas que habitam na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor seu Deus endureceu-lhe o coração e o tornou hostil a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: Veja, eu lhes entrego o rei Seom e seu território. Agora comecem a conquistar sua terra e a tomar posse dela. Então o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor, nosso Deus, o entregou a nós, e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale e toda a região até Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor, nosso Deus, nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio Jaboque, e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor, nosso Deus, havia ordenado que deixássemos em paz. Capítulo 3. Em seguida. Capítulo 3, né? Agora eu não esqueci, né? Agora eu não esqueci de abrir o áudio. Então vamos lá para o entendimento do capítulo 3. Capítulo 2, né? A peregrinação é guiada e as batalhas permitidas. Após a sentença em Cades Barneia, o segundo capítulo narra a longa peregrinação de 38 anos pelo deserto. Esse período, no entanto, não é retratado como um tempo de abandono, mas de uma jornada sob a soberana direção de Deus. Pontos chaves: a soberania de Deus sobre as nações. Um aspecto notável é a ordem divina para que Israel não
não provocasse nem tomasse as terras de seus parentes, os descendentes de Esaú, edomitas, e os descendentes de Ló, moabitas e amonitas. Deus afirma que ele mesmo havia dado aquelas terras a esses povos. Isso demonstra a soberania de Deus, não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. O fim da geração rebelde. Moisés enfatiza que, durante esses anos, a palavra de Deus se cumpriu, e toda a geração de homens de guerra que se rebelou pereceu. A fidelidade de Deus em cumprir tanto suas promessas quanto seu juízo é um tema recorrente. A vitória sobre Seom, rei de Hesbom. O capítulo culmina com a primeira grande vitória militar da nova geração. Deus entrega Seom, o rei dos amorreus, e o seu reino nas mãos de Israel. É significativo que Deus endureceu o espírito de Seom, indicando o controle divino sobre os eventos para cumprir seus propósitos. A vitória serve para fortalecer a fé da nova geração e demonstrar o poder de Deus a seu favor. Discernimento teológico. O capítulo 2 contrasta a desobediência do passado com a obediência presente. A nova geração, ao seguir as instruções divinas, começa a experimentar a vitória e a posse da terra. A ênfase na sabedoria de Deus sobre todas as nações alarga a compreensão do poder e do plano divino. Aqui se encerra o entendimento do capítulo 2 e vamos para a leitura do capítulo 3. Capítulo 3. Em seguida voltamos e nos dirigimos à terra de Bazã, onde o rei Og e todo o seu exército nos atacaram em Edrei. Mas o Senhor me disse: não tenha medo, pois eu lhe dei vitória sobre Og e todo o seu exército, e lhe darei toda a terra dele. Trate-o como você tratou Seom, rei dos amorreus, que vivia em Hesbom. Então o Senhor, nosso Deus, entregou em nossas mãos o rei Og e todo o seu povo. Nós os aniquilamos de modo que não restaram sobreviventes. Conquistamos todas as 60 cidades deles, a região inteira de Argob, no reino de Bazã. Não deixamos de tomar uma cidade sequer. Eram todas fortificadas com muralhas altas e portões com trancas. Na mesma ocasião, também conquistamos muitos outros povoados sem muros. Destruímos completamente o reino de Og, como havíamos destruído Seom, rei de Hesbom. Exterminamos todo o povo das cidades que conquistamos, tanto homens como mulheres e crianças. Ficamos, porém, com todos os animais e levamos os despojos das cidades. Assim tomamos o território dos 2 reis amorreus a leste do rio Jordão, desde o vale de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o monte Hermon de Sirion, enquanto os amorreus o chamam de Senir. A essa altura havíamos conquistado todas as cidades do Planalto e todo o território de Gileade e Bazã, até as cidades de Salcá e Edrei, que faziam parte do reino de Og, em Bazã. O rei Og de Bazã foi o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era feita de ferro e media mais de 4 metros de comprimento e quase 2 metros de largura. Ainda hoje é possível vê-la na cidade amonita de Rabá. Quando tomamos posse da terra, dei às tribos de Ruben e Gade o território para além de Aroer, ao longo do vale de Arnon, e também metade do território de Gileade, com suas cidades. Depois, entreguei o restante de Gileade e toda a Bazã, o antigo reino de Og, à meia tribo de Manassés. Toda essa região de Argob, em Bazã, era conhecida como a terra dos Refaíns. Jair, um dos descendentes da tribo de Manassés, conquistou toda a região de Argob, em Bazã, até a fronteira com os Gesuritas e Maacatitas. Jair deu à região seu próprio nome, Cidades de Jair, pela qual ela é conhecida até hoje. Dei Gileade ao clã de Maquir, mas também dei parte de Gileade às tribos de Ruben e Gade. A região que lhes entreguei se estende desde a metade do vale de Arnon, ao sul, até o rio Jaboque, na fronteira amonita. Eles também receberam o vale do Jordão, desde o mar da Galileia até o Mar Morto, tendo o Jordão como limite a oeste e a leste as encostas do Monte Pisga. Naquela ocasião, dei a seguinte ordem às tribos que habitariam a leste do Jordão. Embora o Senhor, seu Deus, lhes tenha dado esta terra como propriedade, todos os seus homens aptos à guerra devem atravessar o Jordão à frente de seus parentes israelitas,
armados e prontos para ajudá-los. Suas esposas, filhos e rebanhos numerosos ficarão nas cidades que já lhes dei. Quando o Senhor tiver dado segurança aos demais israelitas, como deu a vocês, e quando eles tiverem tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá do outro lado do Jordão, então vocês poderão voltar para esta terra que lhes dei. Naquela ocasião, dei a Josué a seguinte ordem: Você viu com os próprios olhos tudo que o Senhor, seu Deus, fez a esses 2 reis. Ele fará o mesmo a todos os reinos do lado oeste do Jordão. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor, seu Deus, lutará por vocês. Também naquela ocasião supliquei ao Senhor: Ó Senhor soberano, tu apenas começaste a mostrar a este teu servo a tua grandeza e a força da tua mão. Existe algum Deus, no céu ou na terra, capaz de realizar obras tão grandiosas e poderosas como as que tu realizas? Por favor, peço que me deixes atravessar o Jordão para ver a boa terra do outro lado do rio, a bela região montanhosa e o Líbano. Mas o Senhor está virado comigo por causa de vocês e não me atendeu. Basta, declarou ele. Não toque mais nesse assunto. Suba ao topo do Monte Pisga e contemple a terra em todas as direções. Olhe bem, pois você não atravessará o Jordão. Encarregue Josué dessa tarefa. Encoraje-o e fortaleça-o, pois ele conduzirá o povo para o outro lado do Jordão. Ele lhes dará como herança toda a terra que você está vendo. Assim ficamos no vale junto a Bet-peor. Capítulo 4. Capítulo 4, mas não vamos ler o capítulo 4. Capítulo 4 para ler amanhã, né? Mas não sei se vou ler amanhã. Então vamos aqui para o discernimento do capítulo 3. E aí a gente encerra. No capítulo 3, a conquista de Bassã é a transição da liderança. O terceiro capítulo continua a narrativa das conquistas a leste do Jordão e aborda a importante questão da sucessão de Moisés. Pontos chaves: a vitória sobre Og, rei de Bassã. Seguindo a vitória sobre Seom, Israel enfrenta e derrota Og, rei de Bassã, um gigante cuja reputação era temível. A conquista de seu vasto e fértil território, com suas 70 cidades fortificadas, solidifica a confiança do povo no poder de Deus e serve como um prenúncio das vitórias que obteriam a leste do Jordão. A distribuição das terras a leste do Jordão. As tribos de Rubi, Gade e meia tribo de Manassés pedem para herdar as terras conquistadas a leste do rio. Moisés concorda, sob a condição de que seus homens de guerra atravessem o Jordão e ajudem as outras tribos na conquista de Canaã, demonstrando a importância da unidade e da responsabilidade mútua entre as tribos. A súplica e a negativa de Moisés. Em um momento comovente, Moisés relata sua súplica a Deus para que lhe fosse permitido atravessar o Jordão e ver a terra prometida. Deus, no entanto, reafirma sua decisão. Consequência do incidente em Meribá, Números capítulo 20. E instrui Moisés a subir ao cume do monte do Pisga para apenas avistar a terra. Essa consequência aqui desse pecado de Moisés me lembra também quando o apóstolo João fala sobre não orar por certos pecados cometidos e também pelo pecado contra o Espírito Santo. E também sobre o capítulo 6 de Hebreus. Então eu já começo a conjecturar que o pecado que não tem perdão, João está tirando como base o pecado que não há perdão, e o escritor da carta de Hebreus também tomando como base esse tipo de pecado que o homem comete contra Deus e que não há perdão para esse pecado. Então, se a gente pegar o pecado de Moisés, que como punição para Deus ser glorificado na vida dele, porque ele não falou com a rocha, ele não glorificou a Deus, ele não santificou Deus ao conversar
que era para ele conversar com a rocha e não bater com raiva e com fúria na rocha, insinuando que Deus, porque Moisés era o representante de Deus legal ali, então as ações de Moisés representaria aquilo que Deus é. Então Moisés bateu na rocha, ele bateu com força na rocha, ele não falou com a rocha que Deus tinha mandado. E a rocha é o próprio Yahushua HaMashiach, que é o Messias prometido a Israel, representava, era um símbolo da representação. A vara de Arão, que era uma vara que ficava, a vara que foi usada para calar falsos líderes que queria se levantar em Israel, onde 12 varas foram colocadas dentro do tabernáculo, quando o povo murmurou contra Arão e Moisés, e a vara de Arão foi colocada e ela floresceu. Então, de uma vara que não havia vida, houve vida. Então, ele pega aquela vara e bate com força na rocha, né? Com raiva, usando 2 símbolos. A rocha, que é Cristo, a pedra principal, a pedra angular, a pedra fundamental também, e a vara seca, da onde nasceu vida, representando Cristo na cruz, que dá todo o seu sangue, dá toda a sua vida, e ele se torna, né, um corpo seco, mas ele ressuscita no terceiro dia, tendo vida e vida em abundância e dando vida a todos que creem. Então Jesus Cristo, ali, os 2 símbolos que representam Cristo, fazendo a água sair da rocha. Então Moisés, o representante legal de Deus, deveria falar com a rocha e não agir com ignorância e com raiva, porque Moisés estava com raiva do povo. Ele não estava tendo amor pelo povo e por aquela geração. Então ele não amou. Então ele demonstrou raiva, ódio naquele momento. Era tudo que Deus não queria. Porque Deus queria demonstrar para aquela geração que ele é um Deus amoroso e que ele supre as necessidades. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas Moisés não demonstrou isso. Ele demonstrou o contrário, né? Ele meio que criou ele passou uma imagem mal de Deus àquele povo. E Deus, para vindicar a sua glória, a sua santidade, para mostrar que aquilo não era a imagem de Deus correta, Deus poderia ter matado Moisés, né, ali e ter aniquilado com ele. Mas Deus, por amor e compaixão, deixou ele viver, mas proibiu ele de entrar na terra prometida. Então foi uma punição severa contra ele. Então, contra esse tipo de atitude de pessoas que hoje agem dentro das igrejas, pastores e líderes, que em vez de santificar Deus, em vez de trazer santidade, em vez de ter uma vida santa, em vez de usar a palavra de Deus, que é esse programa, Palavra do Avivamento, em vez de trazer santidade ao povo, através da leitura da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, eles tomaram a sua própria religião, eles construíram suas próprias religiões. Eles construíram as suas teologias da prosperidade, teologia da libertação, teologia, né, teologia da, fala melhor do céu, da autoajuda, né, teologia da missão integral e tantas outras teologias que há por aí inventada para tentar comunicar a Deus, mas da forma errada e pelo meio errado. E aí esse homem que usa os seus próprios meios, né, não ama a igreja de verdade, não tem amor por uma igreja de verdade e usa dessa igreja para se enriquecer e para se autopromover, que também é um sentido que Moisés ali, né, bate na rocha, como se dizendo, nós vamos tirar a água dessa rocha. Ele estava meio que colocando uma imagem como se fosse ele que ia tirar a água da rocha, e não o próprio Deus. Então hoje nós também temos a mesma coisa acontecendo. Então João vai dizer que essas pessoas que vivem esse tipo de pecado, que na época de João já tinha,
os falsos mestres, os falsos líderes, que não ensinam corretamente a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Primeira carta de João. Então, para esses indivíduos que destroem a verdade, que destroem a doutrina verdadeira da palavra de Deus, que não ensinam o evangelho verdadeiro, não adianta nem orar, porque não há perdão para esses tipos de pecado. Você está entendendo? É isso que João quis dizer. Para esses que deturpam, que na época de João, que estavam, né, João vai dizer, eles estavam no nosso meio, eram dos nossos. Não eram dos nossos. Estavam no nosso meio, mas não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teria ficado conosco e teria crido. E não teria deturpado a palavra de Deus e saído para ouvir outras doutrinas erradas, outros ensinamentos errados. Então, por isso, eles saíram do meio da igreja e se tornaram falsos cristos, pregando um outro evangelho, pregando um outro ensinamento que não era a verdade na palavra de Deus. Então, João vai dizer, não ore por esses, porque há pecado que nem oração vai funcionar. Por quê? Porque os homens já entraram num estado mental onde eles provaram da fé, provaram do Espírito Santo, provaram dentro da igreja, participaram dos benefícios, mas se recusaram a aceitar. E sai defamando a palavra de Deus, sai defamando a igreja, sai defamando os líderes, sai defamando a boa doutrina. E assim eles se apostatam da fé. Então, esses que se apostatam da fé, não adianta nem orar por eles. Porque, que nem diz Hebreus 6, não há nem pregação de evangelho de novo, porque nem pregando de novo para eles Cristo na cruz vai servir para trazer a sua mente de novo ao entendimento correto. Então, esses já estão perdidos. E não adianta nem orar por eles. Tá? Então, é esse o sentido lá que, para mim, João e Hebreus 6 usa para esses indivíduos que têm essas consciências deturpadas e que saíram do meio do próprio povo. E assim hoje nós estamos vivendo também um tempo que está acontecendo a mesma coisa. O povo desviado está apostatando da fé. Por isso que eu estou tentando trazer de novo para dentro da igreja, através da Bíblia Filamente, que tem um aplicativo, tá? E numa leitura expositiva da palavra de Deus. Por isso, clica no link que aparece aí em cima, na descrição do vídeo no Facebook, no YouTube e no Substack, no Hub, está abaixo na descrição. E comece a maratonar a leitura da Bíblia junto comigo em vídeo, para você entender a palavra de Deus corretamente, tá? Porque há pecados que não adianta orar, que Deus não vai perdoar e não vai haver mudança. A confirmação de Josué. O capítulo se encerra com a ordem divina para que Moisés encoraje e fortaleça Josué, que lideraria o povo na conquista. A transição de liderança é estabelecida de forma clara e autoritativa. Discernimento teológico. O capítulo 3 reforça a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de dar a terra a Israel. As vitórias sobre reis poderosos demonstram que nenhum obstáculo humano é grande demais para Deus. A negativa a Moisés, por mais dolorosa que seja, sublinha a santidade de Deus e as sérias consequências do pecado, mesmo para os líderes mais proeminentes. Entendeu? Mesmo líderes, por isso você vê pastores e líderes caindo em pecado e arrastando a igreja em pecado porque não quer sair para reconciliação. Não quer sair para se reconciliar com Deus. E se ele permanece na igreja, ele arrasta toda a igreja em pecado. E eu já deparei com vários pastores assim. Inclusive já tive pastor que é assim até hoje e não muda. E não adianta falar que eles não vão mudar. A nomeação de Josué assegura a continuidade do plano divino para o povo. Em suma, os capítulos 1 a 3 de Deuteronômio são
não são apenas um relato do passado, mas uma lição fundamental para o futuro de Israel e, por extensão, para os leitores de todas as épocas. Eles estabelecem um padrão claro. A bênção e a vitória vêm através da confiança e da obediência à palavra de Deus, enquanto a incredulidade e a rebelião levam à perda e ao juízo. É um chamado à memória para que as nações, para que as ações de Deus no passado fortaleçam a fé para os desafios presentes no futuro. Tá? E aqui, né, se encerra esse capítulo maravilhoso. Então, não se esqueça, né, que você precisa aí estar iniciando a sua leitura da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então, por isso, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, né, dá o joinha, o like e marca o sininho em todas, para que quando eu fizer um vídeo, você assista o vídeo quando eu postar e colocar no YouTube. E quando você quiser assistir o vídeo de novo, ele vai estar aí para você. Lembrando para as pessoas que estão assistindo pelo Facebook, esse vídeo no Facebook ele vai ser apagado daqui a um mês. Então você tem que ir no canal, você tem que ir na descrição desse vídeo. Tem um link que eu deixei aí, que é o primeiro vídeo dessa série de leitura expositiva, começando por Gênesis 3. E também já eu vou deixar aqui no canto. Esse link é a thumbzinha aqui, né? O quadradinho onde vai aparecer o vídeo para você clicar em cima, né? 2 vídeos eu vou deixar aqui para você clicar, tá? 2 vídeos para você clicar, vai ficar no final, que é o primeiro vídeo lá de Gênesis, começando no capítulo 3, e o Evangelho de João, para que você leia o Evangelho de João. Eu recomendo que você assista toda a série do livro de Gênesis, a playlist de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números, e também, se tiver já a playlist de Deuteronômio, e depois você vá e assista a série de leitura do Evangelho de João. João é o Evangelho de João, a primeira carta de João, a segunda carta de João, a terceira carta de João e a carta de Judas, que é muito importante, tá? Então, faça isso. Então, vamos orar agora e agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que assistiu e acompanhou esse vídeo até agora, Senhor. Obrigado pela paciência de cada um por esse tempo, por causa da introdução do livro, ficou grande, mas que o Senhor abençoe a vida de cada um que teve a paciência e aguardou até agora. Abençoe, Senhor, a vida de cada um, aqueles que estão passando por necessidade, no hospital, na cadeia, no leito de morte, aonde estiver uma pessoa, Senhor, por esse Brasil, de norte a sul, leste a oeste, no nordeste, no sudeste, no oeste, em todos os cantos, Senhor. Abençoe, Senhor, este povo, abençoe essa nação brasileira, Senhor. Abra as portas do Evangelho, abra a porta do coração dessas pessoas para elas entenderem a tua vontade sobre a vida delas. Derrame da tua salvação através desse entendimento da tua palavra. E que esse vídeo, que essa palavra maravilhosa, Senhor, seja ouvida em todos os lugares do Brasil. Não permita que os algoritmos dessas plataformas impeçam que esse vídeo seja passado e comunicado para mais gente em todo esse Brasil. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, como prometido, eu vou deixar aqui as 2 thumbzinhas, né, os 2 vídeos aqui para você clicar em cima dos vídeos e começar em Gênesis ou no Evangelho de João, tá bom? Então, muito obrigado por você que ficou até agora. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.